povo, bem-vindos ao canal Nigri Sekai, tudo bem com vocês? Aqui é Buma e nesse vídeo a gente vai fazer um apanhado geral do que está acontecendo no Beast Tamer, desde lá o seu comecinho, o seu lançamento até os últimos episódios. Bora lá? No comecinho do anime, a gente pode perceber que o Rain não é qualquer um. Por quê? O começo do primeiro episódio já mostra a expulsão do Rain da Guilda dos Heróis, né? Ele é um domador de feras, mas para o grande herói, né, dos heróis, ele é inútil. Então ele foi convidado a se retirar, né? Foi expulso da guilda e aí ele foi seguir o caminho de aventureiro dele. Nessa trajetória ele conheceu a Kanade, que é um espírito supremo do gato, conheceu depois a Tânia, que é uma dragonoide, e conheceu depois as fadas, as gêmeas, a Runa e a Sora, que até então não tinha mostrado. Né? Todo esse trajeto a gente percebeu que o Rain, ele acha que ele é alguém comum, né? Um domador de feras comum. As espécies supremas, elas acham que o Rain é algo além do que ele mesmo se considera, porque nenhum domador de feras consegue domar espécies supremas. Pode ser que até consiga, mas no caso do Rain, ele domou 3 espécies supremas, né, totalizando 4 indivíduos. Até a última doma, né, se é assim que é chamado, ele doma as gêmeas, né, fadas, a Runa e a Sora. E ele começa a duvidar dele mesmo, porque são 2 pessoas de uma espécie suprema de uma vez só. E o cara consegue, então ele é realmente alguém excepcional, que ainda não foi explicado por que ele é assim, né? De onde vem tanto poder, né? Força de vontade, determinação, sei lá, que ele tem. Mas acho que isso vai ser explorado lá na frente. Então o Rain, com a ajuda das fadas, né? No caso era uma fada só, uma irmã só, né? Porque ele foi resgatar a outra em troca do escudo, né? Que o herói precisava para derrotar o Lorde Demônio. Então ele consegue isso, né? Inclusive com a ajuda das outras, né? Da Tânia e da Kanade, consegue esse escudo, consegue resgatar a outra irmã da fada, a Runa. Nas cenas seguintes, o Rain quer dar um upgrade nos seus artefatos de luta, ele quer uma arma para ele. Então ele vai atrás de um artesão, né? De um ferreiro, ele chega numa loja que é de um anão e começa a olhar as armas dele. E aí ele fala, meu, essas armas elas estão esquisitas. E aí o anão vê que realmente ele entende daquilo. Até pede desculpas, porque de certa forma o anão também estava enganando todo mundo com as armas que ele vendia. E aí ele fala, olha, eu não consigo dar todo o meu 100% nessas armas porque o minério que eu uso está sendo roubado, ele está sumindo da mina. E eu não consigo mais fazer a arma do jeito que eu gostaria que fosse feita. E o Rain vai lá, né, topa o desafio novamente, fala, eu vou ver o que está acontecendo e em troca você me faz uma arma. E aí ele vai. Ele descobre que tem um grupo lá, eu percebi que são pessoas como se fosse de uma guilda mesmo de heróis, porque tem um domador de feras, tem alguém que usa magia como se fosse uma bruxa, tem alguém que é músculo, né, puro músculo, então é bem parecido assim o jeito. E ele consegue derrotar, ele descobre que tem um domador de feras ali que também é um pouco forte, que doma um demônio, né, um monstro, e é explicado que esse demônio, ele, apesar de domado, ele não é 100% amigo dos humanos. Então qual é o risco desse demônio se revoltar contra os humanos? E de fato é isso que acontece. Quando o Rain consegue domar o monstro, que já está domado pelo outro domador, mais um ponto positivo pro Rain, mais algo que a gente não sabia que ele era capaz de fazer, que nenhum domador era capaz de fazer, domar uma fera que já pertence a outro domador. E ele consegue. Só que aí o ex-dono, né, começa a provocar essa fera, esse demônio. E aí dá tudo errado. O Rain é obrigado a exterminar esse demônio e ele prende, né, todas essas pessoas que estavam roubando o minério do anão. Ele leva lá conhecimento da Guilda dos Aventureiros. A mocinha explica que eles foram condenados, né, a pagar ali uma pena, eles foram presos, então estão lá cumprindo, como se fosse realmente uma prisão aqui na nossa vida real, né? Eles estão cumprindo a pena deles. E aí o anão vai lá e começa, né, novamente a pedir desculpa
pro Rain, porque ele não achou que tudo aquilo seria capaz. Ele pede desculpa pelos atos dele, né, de ter enganado todo mundo que ia lá comprar arma, enganado o Rain. E até os aventureiros que roubaram, né, os minérios dele. Foi meio que um chumbo trocado não dói, né? Mas no caso doeu. No finalzinho do último episódio, é mostrada um finzinho ali da entrevista que o herói tem com alguns domadores de feras. Até a sacerdotisa, ela percebe que o herói não tá pensando direito. Então ele começa a descartar ótimos domadores de feras, mas que, né, no critério do herói não é suficiente para bater de frente com o Rain. E agora ele botou na cabeça dele que ele quer exterminar o Rain, quer acabar com o Rain. E aí, né, mostra um artefato ali que ele pode ser que use, né, pro mal. Então a gente não sabe a verdadeira intenção do herói, se realmente ele é o grande herói que todo mundo fala, né, o herói esperado que vai conseguir derrotar esse Lorde Demônio. Sinceramente, eu tenho as minhas dúvidas, eu acredito que ele não seja a pessoa certa. Deve ser o Rain, com certeza, apesar de ser um domador, mas ele deve, realmente, o propósito dele é maior do que foi explicado até agora. Bom, se você tá gostando dos nossos vídeos, inclusive do conteúdo aqui do Beast Tamer, se você tem alguma consideração, escreva aí nos comentários. E não deixa de curtir o nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau!